E aí, gente? Tudo bem com vocês? Saudade de gravar aqui no canal. Feliz que hoje rolou, hoje consegui parar um pouquinho aqui e colocar a câmera aí para gravar um vídeo aqui para conversar com vocês. Antes de entrar no tema, eu queria avisar que o meu novo livro tá em pré-venda. Então aí nos próximos dias, tem mais uns dias pela frente, dá para adquirir o livro autografado. Eu mando autografado na sua casa. Eu tô deixando aí embaixo. Fiz um gesto estranho, né? Enfim, aqui na descrição deste vídeo, aí embaixo do vídeo tem o link, tá bom? Aí na descrição do vídeo tem o link, beleza? Qual é o seu Deus? Como é o seu Deus? O que você entende por Deus? Eu tava pensando nisso depois da leitura do livro aqui do Harari, 21 lições para o século XXI. Eu terminei de ler esse livro já tem um tempo. Mas eu circulei aqui falar disso no canal, porque eu achei bem interessante o jeito como ele coloca. Ele começa aqui, o capítulo chamado Deus, ele começa falando: Deus existe, isso depende de que Deus se tem em mente. Um mistério cósmico ou legislador do mundo. Achei bem interessante já esse começo, se Deus existe, isso depende de que Deus se tem em mente, porque já pensei isso algumas vezes, eu falei, assim, pensando em Deus como a força da vida, a força que cria, que sustenta a vida, como pensar o universo sem Deus, uma vez que não fomos nós que criamos, né? Que a gente não é causado pela gente mesmo, né? Há uma causa maior. Aí ele fala, e sua característica mais fundamental é que não somos capazes de dizer algo concreto sobre ele. Perfeito, né? Tem um conto da Clarice que ela fala, enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Perfeito. Como é que nós, seres finitos, vamos falar do infinito? Como é que a gente como escreve a Clarice também numa crônica, né? Eu não compreendo nem uma tartaruga, eu vou compreender Deus? Aí ele continua, quanto mais profundos são os mistérios do universo, menos provável é que o que quer que seja responsável por eles dê qualquer importância aos códigos de vestimenta feminina ou comportamento sexual humano. O elo que falta entre o mistério cósmico e o legislador do mundo geralmente é fornecido por algum livro sagrado. Aí chega na parte aqui que eu queria mais comentar, que é assim: é claro que o mistério cósmico não nos ajuda em nada na preservação da ordem social. Certamente é verdade que a crença em deuses foi vital para várias ordens sociais, o que às vezes teve consequências positivas. Embora Deus, estou pulando, tá, as partes, estou indo para as partes que eu grifei. Embora deuses possam nos inspirar a agir com compaixão, a fé religiosa não é condição necessária para o comportamento moral. Aí ele defende aqui que a moralidade, porque até aqui essa conclusão, ela tem naquele livro, por exemplo, em que creem os que não creem, né? O coração do que está sendo dito aqui é isso, né? Mas se Deus, enfim, é um mistério, vamos considerar que Deus é um mistério, então a gente não tem acesso, você não tem como definir Deus, né? Falar que o Deus é assim, não assado, é algo, não é porque a gente não sabe. Então vamos reverenciar um mistério, mas esse mistério também, como é que a gente vai usar aí para garantir a moralidade, garantir o cumprimento da moralidade, já que não tem um Deus ali que está falando isso é certo, isso é errado, né? Já que você não pode então recorrer a Deus para determinar a moral humana. Deus está morto, nesse sentido, né? Do Nietzsche. Então, tem um livro bem interessante sobre isso, que é aquele em que creem os que não creem, que fala justamente sobre isso, o que vai fundamentar a ética, então, se não é Deus. Aí ele defende aqui que a moralidade de qualquer tipo é natural. Moralidade não quer dizer cumprir os mandamentos divinos, quer dizer diminuir o sofrimento. Daí que para agir moralmente não é preciso acreditar em nenhum mito ou narrativa, só é necessário desenvolver uma profunda noção do que é sofrimento. Muito boa, né? Essa conclusão dele. E aí eu acrescentaria, para desenvolver essa profunda noção do que é sofrimento, isso só é possível se a gente desenvolve uma percepção, se a gente é capaz de enxergar o outro. Ou seja, se a gente é capaz de enxergar o fora de nós para além do nosso gosto ou não gosto, né? Para além do like ou dislike da nossa cabeça, se a gente consegue perceber o outro, se a gente não apaga o outro, né? Então, aí sim a gente consegue, se a gente percebe o outro, a gente consegue agir
eticamente, na verdade, eu acho que é até um pouco mais do que isso. Se a gente percebe um outro ali, se a gente vê mesmo, é óbvio que a gente vê, né? Se você enxerga, você tá vendo que tem outras pessoas que, enfim, você vê florestas, você vê rios, você vê natureza, você vê pessoas sofrendo. Mas eu digo ver de verdade. Sair da sua... do seu autotrancamento e de fato ver. Aí eu fico pensando que se de fato, quando de fato a gente enxerga o outro, é muito mais provável que a gente não queira o sofrimento desse outro. É isso que eu quero dizer. Me parece que quando a gente não enxerga o outro, o sofrimento do outro não nos diz respeito, né? Porque a gente nem tá vendo, a gente só tá se vendo. Então é como se o outro não existisse. E aí, levando isso para Deus, para mim isso é muito mais importante, né? O desenvolvimento dessa nossa sensibilidade, da nossa percepção, né? Da nossa capacidade de ver o outro, né? De enxergar o outro. E pra mim isso é muito mais importante do que em que Deus você acredita, se é um Deus meio mistura de Papai Noel com garçom que fica anotando pedido, sabe? Assim, ou um Deus invisível, uma força, a natureza, né? Deus ou simplesmente natureza. Ou como eu gosto de pensar, é simplesmente a força, né? Que cria e mantém a vida. Que não somos nós, né? Não somos nós humanos. Né? Mesmo se a gente criar, sei lá, se a gente descobrir como é que faz a vida em laboratório, não precisa mais, né? Sei lá, cria células sintéticas e fizer a vida em laboratório, mesmo se isso acontecer, essa capacidade da vida acontecer ali por meio daquelas células sintéticas não fomos nós que criamos. Né? É uma lógica que realmente nos ultrapassa. Por isso que eu acho muito preciosa essa postura de lembrar que tem um mistério ali, lembrar que tem o que a gente não conhece, em vez de já ir transformando numa narrativa, e pior, uma narrativa muito egoísta, como é muito comum nos dias de hoje, né? Uma narrativa que nos separa do outro, que apaga o outro. Né? Tem narrativas que são mais amorosas, mas eu não estou dizendo de narrativa, eu estou dizendo de abismo mesmo, de tombo, né? De lembrar, perceber, sentir que tem um mistério que faz parte da existência, um mistério que nos é inacessível e que não é porque a gente não entende que ele não está lá. Né? Eu acho que só disso, de lembrar, de sentir e tal, nosso estar no mundo já fica diferente. A gente vai aí pegar várias narrativas para viver no mundo, vai contar várias histórias sobre nós mesmos e sobre os outros, mas não vai se agarrar firmemente a nenhuma crença, sabe? A nenhuma dessas histórias, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Que tem um buraco embaixo que a gente desconhece. Então a gente fica com crenças menos arraigadas. E essa coisa de se arraigar muito, de ter crenças muito arraigadas, muito fortes, muito inabaláveis, isso tá ali juntinho com a violência. Né? Para defender a minha crença eu sou capaz de enfim, fazer o que for, né, para defender ali. É quase como que no fundo, o próprio Harari fala disso no capítulo, é como se você, ao ter uma crença muito forte, você no fundo suspeitasse que essa crença é só uma crença, né, porque você precisa tanto defender, né, e já o mistério você não precisa defender, eu acho que é uma questão de sentir, ele tá aí, né, ele tá aí. Como se aproximar desse mistério? Aí que tá, né, a gente não consegue agarrá-lo, capturá-lo, pela palavra, pelo pensamento, mas a gente consegue ter uma convivência com ele mais harmoniosa, digamos assim. Eu acho que só de reconhecer, de novo, né, ele está ali, embora eu não conheça, só de sentir, né, já muda o nosso estar no mundo, já muda o nosso estar no mundo, quando a gente lembra que tem uma força de que nós não somos capazes, uma força que nós não somos capazes de explicar, né, uma força enfim, uma força, uma lógica, ou uma falta de lógica, um caos, algo que não está na nossa gramática, assim, né? Eu acho que só isso já nos deixa, assim, por um lado é assustador, né? Aí a gente não suporta muito o vão,
entre nós e as coisas, né? Mas por outro lado, quando se cria uma convivência assim com o assustador, acho que ele deixa de ser tão assustador, né? Eu lembro de um haikai da Sônia Leão, que é assim, tomada de horror, abracei o tigre e ele me lambeu. Tomada de horror, abracei o tigre. Não é nem só tomada de horror, vi o tigre, é tomada de horror, abracei o tigre e ele me lambeu. Então aquele tigre que tanto me assustava, né? Em vez de eu falar, não, não quero ver, ou substituir por outras coisas, negar, fugir, então abracei. E o que aconteceu? Ele me lambeu. Até o próximo vídeo, gente. Lembrando aí que o link da pré-venda tá embaixo, tá bom? Acho que vocês vão gostar desse livro. Tchau, tchau!